Bom, pessoal, depois de fazer essa trajetória aí do trabalho, esse resumo da trajetória do trabalho, desde lá do finalzinho do século XIX, início do século XX, até os dias de hoje, saindo lá do liberalismo clássico, passando pelo keynesianismo, chegando até agora o neoliberalismo, tá? E a precarização do trabalho, como a gente colocou, a uberização, ou seja, aos pouquinhos, gradativamente, vai se abandonando o trabalho formalizado, tá? E vai aumentando o trabalho informal, tá certo? Diminuindo as garantias do trabalhador e aumentando a margem de lucro do empresário, tá certo? Eu quero mostrar para vocês alguns dados aqui do Brasil, justamente aqui, ó, para a gente ver como é que anda essa questão da informalidade no Brasil. Então, olha só. Hoje, a nossa informalidade chegou a 41%, tá, dos trabalhadores ocupados. Então já é um número muito significativo, né? Então, assim, de cada 100 trabalhadores, o que isso aqui significa? De cada 100 trabalhadores ocupados no Brasil, 41 estão na informalidade, ou seja, não têm carteira assinada, trabalham como terceirizados, trabalham por conta própria. Ok? Então, nós temos 41% dos trabalhadores brasileiros, tá, vivendo em condições de trabalho precárias, ou seja, sem qualquer tipo de segurança. Tá? Há um argumento que os empresários muitas vezes usam para justificar esse aumento da informalidade. Eles dão conta que vão ser gerados mais empregos, tá, por conta disso, né? Porque vai diminuir o custo e vão ser gerados mais empregos. Gente, isso não procede, essa informação ela está equivocada, tá? Porque a esmagadora maioria dos empresários, quando tem a chance de pagar menos ao empregado, o faz. Ok? Então, se ela tem a chance também de contratar menos possível, tá? A classe empresarial também faz isso. Tá certo? Então, mesmo em questões aí, estaria errado dizer que a informalidade ela é usada para aumentar a taxa de emprego e diminuir, consequentemente, o desemprego. Não, isso não é verdade. A informalidade ela é usada para aumentar as margens de lucro dos empresários, porque diminui o custo, tá certo? Diminui o custo da empresa. Tudo bem? Bom, voltando lá para o slide. Aqui, ó. Em 11 estados brasileiros, essa taxa de informalidade supera os 50%. Em 11 estados brasileiros, nós temos mais da metade da população ocupada, tá, trabalhando na informalidade. Vamos olhar quem são a ponta de cima e a ponta de baixo? O estado do Pará é o que tem a maior quantidade de trabalhadores vivendo na informalidade, ou seja, de cada 100 paraenses que trabalham, cerca de 62 trabalham na informalidade. Enquanto isso, na ponta de baixo da tabela, aí nesse caso é na ponta de baixo, mas é positivo, né? 27,3% dos catarinenses trabalham na informalidade, ou seja, de cada 100 trabalhadores, cerca de 27 trabalham na informalidade, o restante trabalham com carteira assinada. Ok? Isso aí é um triste retrato, né? Mais especificamente aqui no caso do estado do Pará e outro estado, Amapá, São Paulo, são estados que apresentam taxas de informalidade muito alta. Enquanto isso, Santa Catarina, tá, apresenta uma taxa aí para os padrões da média brasileira, 41%, e sobretudo para os campeões aqui, no caso específico do Pará, é uma taxa pequena, tá certo? Outro dado importante é hoje a taxa de desocupação no Brasil, ou seja, cerca de 12%, né, 11,9%, ou seja, de cada 100 pessoas no Brasil que está disposta a trabalhar, ou ocupadas ou procurando emprego, 12 estão sem ocupação, seja ela informal ou mesmo formal. Eu posso dizer para vocês que as taxas de desemprego no Brasil nos últimos 2 anos elas seguem estáveis, tá certo? Mais ou menos nessa faixa de 12% que eu mostrei para vocês. Então olha só o que está acontecendo, olha o alerta que eu fiz para vocês no início desse terceiro vídeo. Está crescendo a informalidade,
Tá? Mas isso não está significando uma maior geração de empregos. A taxa de desemprego ou de desocupação, é uma nomenclatura mais atual, ela continua estável. Tá certo? Ela está permanecendo igual. Então, o que está havendo é uma transição de trabalhadores formalizados para trabalhadores informais, o que aumenta os níveis de concentração de renda, o que aumenta os níveis de pobreza e, consequentemente, todos os problemas que vêm a reboque disso, tá certo? Então, definitivamente, a informalidade, ela não é, ainda mais num país como o Brasil, cujos serviços públicos, de uma maneira geral, já estão saturados, tá certo? Não quero dizer nem que eles são ruins, eles estão saturados, é o caso do SUS, que a gente está percebendo agora durante a pandemia, tá certo? É muito complicado, porque imagina, se você não tem a segurança da carteira assinada, se acontece algum problema, você vai precisar do Estado, oferecendo bons serviços para você ficar respaldado. Mas a gente, infelizmente, não tem essa condição aqui. Então, a informalidade para a realidade brasileira, e, sobretudo, o crescimento da informalidade é um problema. A gente pode ver como um problema. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nesse exercício para ver a maneira como isso aparece na prova de vocês. Então, olha só. A perplexidade dos economistas com a taxa de desemprego de 15,04%, revelada pelo Censo Demográfico de 2000, só vai aumentar diante dos dados da desocupação nos estados brasileiros. O drama do mercado de trabalho é maior nas áreas mais carentes do Nordeste e dos estados do Norte, onde, até então, só havia informações sobre desemprego urbano. Percebam que aqui ele está tratando de um dado de 2000, em que a taxa de desemprego era de 15%. Tá certo? Bom, embaixo ele pergunta o seguinte: a questão do trabalho é uma das mais discutidas atualmente. Sobre elas podemos afirmar. Então, vamos lá. Sobre a questão do trabalho, o que a gente pode dizer? Que é um problema que não afeta os países da economia tradicional, especialmente os que investem em tecnologia? Olha, é claro que afeta. Sem dúvida que o desemprego é um problema para praticamente todos os países, e principalmente em quem investe em tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia tende, num primeiro momento, a substituir os trabalhadores. Letra B. A globalização tende a solucionar esse problema, pois as técnicas e máquinas modernas geram mais empregos? Não, é exatamente o inverso, né, pessoal? É o que a gente acabou de dizer daqui de cima. Técnicas, máquinas modernas vão substituir o trabalhador. Letra C. No Brasil, o desemprego atinge especialmente o Norte e o Nordeste, tudo bem, isso é o que está sendo dito aqui, né? Enquanto a região Centro-Sul não enfrenta esse problema. Aí está errado, né? O problema pode até ser maior no Norte e no Nordeste, mas é claro que a gente tem esse problema também no Centro-Sul. Letra D. O desemprego no mundo, e no Brasil em particular, é exclusivamente conjuntural, fruto dos problemas econômicos e financeiros que dificultam o crescimento do país. Deixa eu parar para fazer aqui uma explicação para vocês, aproveitando o exercício. Existem dois tipos de desemprego, o estrutural e o conjuntural. Ele está falando aí do desemprego conjuntural, ou seja, ele está dizendo que por conta do momento, por conta da conjuntura econômica, o desemprego aumentou. Se ele estivesse falando de desemprego estrutural, ligado à estrutura da economia, ele estaria falando de cargos que desaparecem. Por exemplo, o cargo de cobrador de ônibus, ele vem desaparecendo, não vem? Porque está sendo substituído por ônibus ali com roleta eletrônica, que tem lá o leitor do cartão, perceberam? Então isso não é um desemprego conjuntural, não é que os cobradores de ônibus vão voltar a atuar. Nós já temos uma estrutura que elimina essa função de cobrador de ônibus. Então essa aqui é a diferença. Ele está dizendo ali no exercício que o desemprego no mundo, e no Brasil em particular, é exclusivamente conjuntural, o que está errado, né? Porque tem empregos que absolutamente desapareceram, exatamente por conta dessa modernização do qual ele fala aqui. A letra E, perdão, a última aqui, ele diz: uma das causas do desemprego é estrutural.
Isto é, decorre da substituição do trabalho humano por máquinas mais produtivas. Exatamente, né? Foi o que a gente acabou de falar. É uma das causas do desemprego atual, tá certo? Empregos que deixam de existir, empregos que não voltam mais. Então, o que é interessante da gente pensar nesse exercício aqui? A diferença entre o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Tá certo? O conjuntural diz respeito ao momento econômico e o estrutural diz respeito a cargos que são substituídos por modernidades, máquinas, ou seja, cargos que dificilmente vão voltar a existir. Tudo bem? Vamos ver aqui um último exercício que, de certa maneira, vai resumir, né, boa parte do que a gente viu até agora sobre indústrias no mundo. Ó, ele diz o seguinte: recentemente uma empresa de informática, softwares e hardwares de um país desenvolvido contratou um geógrafo para definir a localização estratégica de sua nova unidade produtiva, fundamentando-se no modelo de produção e em fatores locacionais básicos. Levando-se em conta o ramo empresarial e o contexto espaço-temporal em que está inserida, pode-se afirmar que a alternativa menciona um modelo de produção adotado e 2 fatores locacionais coerentes. Então vamos lá, vamos procurar a alternativa que menciona o modelo de produção adotado e 2 fatores locacionais para a instalação de uma empresa de informática, tudo bem? Software e hardware. Então vamos para a letra A. Modelo de produção fordista. Tá errado, né? Empresas de alta tecnologia, software e hardware. Então, olha só, o modelo de produção associado a uma empresa como essa aqui de informática não pode ser fordista. Então, a gente pode eliminar a letra A, a gente pode eliminar a letra C e a gente pode eliminar a letra E. Ficamos, então, com a letra B e com a letra D. Tranquilo? Tudo bem? Porque não pode ser aqui o fordismo, né? Porque ele está falando de empresa de informática moderna. Então, ó, na letra B está escrito assim: modelo de produção pós-fordista, tudo bem. Fator locacional 1, mão de obra altamente qualificada. Isso está certo, né, pessoal? Pelo menos isso aqui. Uma das mudanças que aconteceram no mundo do trabalho foi exatamente que no fordismo a mão de obra ela não precisava ser qualificada. Por quê? Porque para apertar parafuso o sujeito não precisava nem ler. Né? Então, cada vez mais, o sujeito está precisando se qualificar para poder conseguir emprego, e aí seja na fábrica ou fora dela. Nesse caso específico que o exercício está propondo, que a questão está propondo, mais ainda, né? Porque ele está falando em uma empresa de hardware e de software. Tá bom? Vamos voltar para lá. Então, aqui está certo. Fator locacional 2, proximidade de áreas carboníferas para fornecimento de energia. E não, né, gente? Não preciso de carvão, é lá da primeira Revolução Industrial, não é isso? Lá do século XVIII, tudo bem? E ao longo do século XIX. Embora o carvão ainda seja usado como fonte de energia, ele não foi completamente abortado, mas não é o carvão que vai aqui sustentar uma empresa de informática, softwares e hardware. Nos resta a letra D. Tá? Em que ele coloca lá o modelo de produção pós-fordista, tudo bem. Fator locacional 1, proximidade de centros de pesquisa e desenvolvimento, beleza. Né? Fator locacional 2, redes de fibra ótica, ok, né? Muito ok aí a letra D. E aqui vem uma outra característica do trabalho no pós-fordismo ou no toyotismo, que é o quê? Essa qualificação ligada à pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de P&D. Tá? Então, são hoje os trabalhos mais bem remunerados, tá certo? Que são os caras que trabalham com desenvolvimento tecnológico. Tá certo, pessoal? Bom, espero que tenha ficado tudo claro, tá certo? A gente se encontra agora na live. A gente tem uma live na terça-feira, às 11h30, né, em que a gente vai corrigir mais exercícios, tá certo? Vai ser uma live dedicada à correção de exercícios. Eu vou pegar questões lá desde o nosso primeiro assunto, né, da nossa frente, que foi população, até os assuntos mais recentes, tá? Questões que a gente não fez ainda. Forte abraço para todo mundo, até lá!